A palavra do Senhor diz: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento, e Ele vai abrir as janelas do céu. Mesmo nesse tempo de quarentena, você pode continuar sendo fiel ao Senhor, trazendo as suas ofertas e os seus dízimos. Todos os dias, a nossa comissão de finanças está aqui de 15 às 18 horas no templo, ou se você preferir, você pode fazer uma transferência bancária na conta que vai aparecer aqui no seu vídeo. E você continua assim sendo fiel ao Senhor em todo o tempo. Deus abençoe a sua casa. Graça e a paz de Cristo, amados, em nome de Jesus. Mais uma vez estamos aqui para adorar, para servir e para ser instrumento nas mãos de Deus, através do poder da palavra reveladora que vem no coração de Deus para o nosso coração. Portanto, receba essa palavra com seu coração aberto, com a sua mente aberta, para que ela venha surtir os efeitos que Deus espera e venha cumprir esse propósito. Amém? Vamos seguir falando a respeito de como lidar, não é, com os sofrimentos, e focando a vida e a experiência de José. Amém? Vamos orar, pedir que Deus siga nos orientando, siga nos abençoando e nos preparando para ouvir a sua palavra, para recebê-la em nossos corações, nesta quarta-feira, neste culto da vitória, porque em Cristo nós somos mais do que vencedores. Aleluia. Senhor, nosso Deus, nosso Pai amado, nós louvamos o Teu nome pela oportunidade que nós temos de poder abrir a Bíblia e poder, Pai amado, ler, compreender, interpretá-la e tomar para nós cada lição, cada exemplo, Senhor Deus, de vitória, cada conquista que aprendemos, Pai, com a Tua palavra. Isso nos ajuda, Senhor, a estarmos mais confiantes em Ti, ganharmos mais conhecimento, mais experiência, mais esperança, e saber que o Senhor, mesmo nos momentos difíceis, tem nos ensinado as Tuas maravilhas e como nós devemos depender mais do Senhor. Dirige-nos, ó Pai, com Teu Espírito Santo, com Teu poder, em nome de Jesus que oramos hoje e para sempre. Amém. E graças a Deus. Aleluias. Meus amados, nós estamos aprendendo a lidar com os sofrimentos, olhando para a história de José. Como nós já iniciamos na última quarta-feira, José realmente ele aprendeu com os momentos difíceis, não é? Como José aprendeu a ser persistente, ser perseverante, quando seus irmãos o colocaram em um buraco, em uma cova, quando eles o venderam como escravo para o mercador, como eles fizeram um complô, mentindo ao seu pai a respeito do seu destino, e também como a mulher de Potifar mentiu mesmo, não é? E o acusou injustamente, e por isso foi parar numa prisão. Então, nós aprendemos já lições importantes com José e vamos seguir aprendendo com ele. Aprendemos também que o sofrimento ele pode ser, ele pode surgir por erros que pessoas cometeram ao nosso respeito. Mas também o homem pode sofrer pelos erros que ele comete na vida. Não é? Como falamos a respeito do uso do seu tempo, como falamos a respeito do uso
do mau uso do seu dinheiro, da criação que ele recebe dos seus pais, enfim. Falamos sobre vários assuntos e eu quero continuar esse pensamento falando que, apesar dos sofrimentos, nós precisamos saber sobre o nosso destino e dizer que o nosso destino tem valor. Saiba que o seu destino tem valor. Quando nós sabemos que o nosso destino tem valor, nós enfrentamos com mais ousadia, com mais coragem, com maior determinação os obstáculos da vida, os sofrimentos que experimentamos. Veja bem, José, ele tinha uma herança histórica lá do seu avô, como já observamos no estudo passado. Ele tinha uma herança histórica do seu avô, do seu pai, não é? E os ensinos que ele havia recebido. E também ele sabia que Deus lhe deu um sonho que iria de fato nortear o seu futuro. Então ele tinha de fato um destino traçado, como eu e você temos um destino. Deus já nos disse que nós temos um destino, temos uma morada eterna. Ele disse que Ele está conosco todos os dias. Nós temos uma garantia de que Deus está conosco. Então temos um destino, como José tinha, não é? Agora, José, ele vivia diariamente convencido, não é? Consciente de que a sua vida tinha um propósito. Isso, com certeza, muito lhe ajudou a vencer os obstáculos. Quando nós temos, irmãos, de fato, essa consciência, essa convicção de que a minha vida, de que a tua vida tem um propósito, tem um destino certo, garantido, nós vivemos aqui na Terra de forma mais segura, de uma forma mais esperançosa, e não vamos permitir que as lidas, que as dificuldades, que os empecilhos, que as crises, não é? Que os vírus, epidemias, qualquer outra coisa nos impeça de prosseguir. José estava convicto de que Deus tinha algo grandioso para fazer através da sua vida. José estava convicto de que Deus tinha algo grandioso para fazer através da sua existência, da sua vida. Isso, por certo, deu segurança para que ele prosseguisse firmado em Deus, firmado nas promessas, convicto da vitória em nome de Jesus. Agora, nas horas de trevas, a sua alma sempre era iluminada pela brilhante estrela da manhã que guiava o seu destino. O nosso destino, irmãos, é guiado pela estrela da manhã, é guiado pela mão de Deus. O nosso destino, no meio das trevas, é guiado pela luz que é Cristo Jesus. E nós precisamos ter essa consciência. Ao acreditar que seus sonhos vieram da parte do Senhor, da parte de Deus, e ao persegui-los, José ganhou uma instável direção. Ele sabia que Deus de fato guiava os seus passos, porque os sonhos que ele havia recebido eram da parte de Deus, e assim os seus passos eram guiados por Deus, crendo, irmãos, que os nossos passos são guiados por Deus, quando nós seguimos a sua palavra, quando nós seguimos as suas promessas. Quem não sabe para onde vai, tem mais chance de se perder pelo caminho. Quem não sabe para onde vai, repito,
tem mais chance de se perder pelo caminho. Eu e você sabemos para onde vamos. Nós sabemos qual é o nosso destino final. Nós sabemos qual é a nossa morada. Isso, irmãos, de fato, nos dá segurança, nos dá equilíbrio, nos dá forças para continuar. Porque nós sabemos dos propósitos de Deus para cada um de nós. Uma outra questão que eu quero hoje destacar é que precisamos dedicar nossas vidas a Deus. Isso faz grande diferença em meio às dificuldades, aos problemas e até aos sofrimentos que experimentamos. Diante da sedução, sim, da sedução, José revelou um tipo de caráter que somente tem quem consagra a sua vida a Deus. Esse caráter de vencer a tentação, de vencer as seduções, só tem quem tem sua vida consagrada ao nosso Deus. Veja bem, para conter os avanços da mulher de Potifar, não é? Como ele falou, e ele disse: como cometerei eu tamanha maldade e pecaria contra meu Deus? Isso, meus irmãos, demonstra que ele tinha um caráter, que ele servia a Deus, que ele tinha uma vida dedicada ao Senhor, que ele honrava a Deus, e ele não queria decepcionar a Deus de forma nenhuma. Ainda que ele custasse danos, ainda que ele iria passar por sofrimento, ele preferiu de fato a seguir, obedecer a Deus e preservar o seu caráter como o Senhor. Como cometerei eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? Ele sabia, José sabia, que se sua conduta violasse os mandamentos de Deus, ele estaria pecando. E ele perderia toda a direção de Deus e jamais chegaria à conquista dos seus sonhos. Para José, as consequências do pecado eram piores do que o vexame que ele sofreria. É verdade, irmãos? Para José, as consequências do pecado seriam piores do que o próprio vexame que ele passou ali, evitando a prática do mesmo. Eu sei que hoje muita gente está mais preocupado em não passar vexames nesta vida do que evitar o pecar ou o pecado. Na verdade, irmãos, Deus tem que estar acima de tudo. O nosso temor a Deus tem que estar acima de tudo. Não importa se aqui na terra vamos passar vexames, vamos ser caluniados injustamente. O importante é que devemos manter o nosso caráter firme e inabalável diante do Deus Todo-Poderoso, o Senhor dos céus e o Senhor da terra. A decisão de José, a sua decisão, revela que José tinha uma firme âncora que o mantinha seguro em meio às tempestades da vida. Realmente, irmãos, como ele agiu, como ele procedeu, não se deitando com a mulher de Potifar, não é? Recusando-se a obedecer tal ordem e mantendo-se firme. Só um homem que
de fato, tem uma firme âncora, uma firme segurança, que lhe mantém seguro em meio às tempestades da vida. E Deus tem sido essa âncora para nós, essa segurança para nós. É o nosso socorro bem presente na hora da angústia. E nele podemos confiar, ainda que se passe vexame nessa terra, ainda que se passe vergonha nessa terra. Diante do perigo, José teve, de fato, vergonha de correr, abandonando suas roupas nas mãos da mulher e proteger a sua alma. Então, diante do perigo, José não teve vergonha, repito, ele não teve vergonha de correr nu, abandonando suas roupas e deixando as roupas nas mãos da mulher a proteger sua alma. Proteger sua alma é mais importante do que proteger o seu próprio corpo. Ele não teve vergonha disto. A sua alma estava protegida da prática do pecado, da vergonha do pecado e da condenação do pecado. É por isso que diz a Bíblia, não é? Se o teu olho te escandalizar, é melhor entrar no céu sem um olho do que ir para o inferno com os dois olhos. Nesse sentido, proteger sua alma, purificar sua alma, ser puro diante de Deus. Veja, como diz a história, o corpo de José, o seu corpo foi para a prisão. Ele foi preso injustamente, justamente porque não se deitou com a mulher e alimentou uma história dizendo que ele tinha seduzido, pressionado ela, tentando abusar dela, etc. Por evitar se deitar com a mulher de Potifar, o seu corpo foi para a prisão, mas a sua alma permaneceu intacto. Aleluias! Glória a Deus! O nosso corpo pode sofrer, o nosso corpo pode ser ferido, abatido, mas nossa alma tem que permanecer intacta diante de Deus. Essa atitude de José, amados, nós chamamos de integridade. De integridade. E é justamente integridade que Deus espera de todos nós. Em meio a uma crise, em meio a tentações, em meio aos perigos, em meio às ameaças. Integridade tem que ser a marca do cristão, daquele que crê e que segue o Deus Todo-Poderoso, que confessou Jesus como Senhor e Salvador. Repita comigo: integridade é o que Deus espera da minha vida. Aleluia. Mesmo que essa carne sofra, mesmo que eu passe vergonha, mesmo que eu seja humilhado aqui na terra, mas nunca deixaremos de sermos íntegros diante do nosso Deus. Nunca vamos deixar de proteger a nossa alma. O seu corpo sofreu. Ser preso naquela época era cruel. Ser encarcerado, ser humilhado, escandalizado, era cruel naquela época. Ele sofreu muito, José, mas a sua alma permaneceu intacta. E ele foi íntegro diante de Deus em todo o seu comportamento. Uma outra questão que eu notei aqui, que julgo importante, é que no meio de uma crise, no meio da tempestade, não devemos viver amargurados. Cuidado com a amargura. Seria muito fácil e até mesmo, meus irmãos, compreensível se José ficasse amargurado por causa das maldades impostas a ele. Tantas maldades como já vimos, de todos os lados.
de todos os tipos. Seria então muito fácil, até compreensível, se ele ficasse zangado, amargurado, vivesse amargando essa ferida por anos e anos, se lamentando, etc. Realmente, muitas pessoas, quando de fato são alvos de mentiras, de injúrias, de falsidades, elas ficam profundamente magoadas com quem as maltrataram. Isso é corriqueiro, mas a lição que José nos dá é que mesmo em uma crise, nós podemos vencer a amargura. Nós podemos viver de forma positiva, como ele viveu. O ressentimento, sempre, irmãos, o ressentimento, ele fermenta o espírito e cria uma raiz de amargura. O ressentimento normalmente fermenta o espírito e cria uma raiz de amargura. Por isso nós não podemos, irmãos, conservar amargura, ressentimento. Não contribui para a conquista, não contribui para a vitória, não contribui para vencermos momentos difíceis pelos quais passamos, não contribui para vencermos as crises que sempre estamos enfrentando. Hebreus capítulo 12, versículo 15 fala assim: cuidem uns dos outros, para que nenhum de vocês deixe de alcançar a graça de Deus. Vigiem para que nenhuma amargura crie raiz entre vocês, pois quando ela brota, causa profunda perturbação, contaminando muitos na sua vida espiritual. Veja o mal, o veneno que é a amargura. Meus irmãos, diz aqui a palavra, ela causa profunda perturbação. Ela contamina e contamina muitos na vida espiritual. Então, aprendemos com José a vencer essa amargura em nossos corações, em nossos relacionamentos. Muitos se tornam amargos quando o sofrimento é prolongado. José, ele se recusou a tornar-se amargo. Meus irmãos, sempre vamos nos recusar a nos tornarmos homens e mulheres amargos, azedos, por conta dos problemas que enfrentamos. Assim como José se recusou, nós podemos, em nome de Jesus, nos recusarmos também. Amém? Glória a Deus. Quando José teve 2 filhos, ele deu-lhe os nomes Efraim e Manassés. Efraim e Manassés. Sabe o que significam esses nomes? Depois de passar por todo esse vale, por todo o sofrimento, por toda a experiência amarga que ele passou, por todas as crises, ele teve 2 filhos e deu nomes importantes para ele. Primeiro, Efraim significa Deus me fez próspero na terra da minha aflição. Aleluia. Deus me fez próspero na terra da minha aflição. Primeiro nome, significado foi esse.
O segundo significado de Manassés: Deus me fez esquecer a minha dor. Deus me fez esquecer da minha dor. Glória a Deus. Ele não guardou amargura, ele não guardou nenhum sentimento amargo, azedo em sua vida. Diz a história, meus irmãos, que ele teve a capacidade de perdoar os seus irmãos. E além disto, diz a história, ele sustentou os seus irmãos na fome. Glória a Deus. Isso prova que ele também não nutriu nenhum ressentimento, ou também não adubou nenhum tipo de amargura em seu coração. É importante não conservar no coração nenhum sentimento de amargura, irmão, seja qual for. Se temos amargura no nosso coração, nós não vivemos bem com o próprio Deus. Tampouco José esperou o melhor momento para vingar-se. Tem gente que espera para se vingar, passa anos e anos e anos e conserva aquela amargura no coração, aquele ódio, e na primeira oportunidade se vinga das pessoas. José não teve essa pretensão, não guardou essa amargura no coração, e ele tampouco esperou o melhor momento para se vingar de seus irmãos. Muito bem. Uma outra lição que aqui aprendemos é: não se entregue à imoralidade. Não se entregue à imoralidade. É, de fato, quão fácil é para algumas pessoas se entregarem à imoralidade, se entregarem ao erro, quando as coisas não vão bem, quando as coisas vão mal. Normalmente as pessoas vão para o extremo da vida, vão para o mundo, começam a pecar, começam a perder o temor de Deus, a aceitar a imoralidade no seu coração, a praticar tantos erros, quando as coisas vão mal na sua existência. Veja bem, essas pessoas, às vezes, elas usam a própria tribulação para justificar uma conduta imoral, uma conduta pecaminosa. Isso frequentemente se ouve, né? Por exemplo, eu roubei porque não tinha emprego. Eu dormi com ela ou com ele porque não havia outro jeito. Afinal, eu sou homem. Se ouve isso também. A culpa não é minha, não foi minha. A culpa foi dela. Ela quem me deu, ou ela quem deu em cima de mim, jogando a culpa para o outro, e etc. Nós sabemos, irmãos, que um erro jamais vai justificar um outro erro. A mulher de Potifar deveria ser desejável, uma mulher bastante atraente, etc., sedutora. E José bem que poderia dizer: eu deitei com ela apenas
obedeci a minha senhora. Eu fiz o que ela me ordenou, o que ela me mandou. Como desculpa, ele bem poderia falar dessa maneira. Também é bom observar que a casa estava vazia. Pretensiosamente, ela planejou, não é? Ela preparou todo aquele ambiente para o pecado. Como alguém iria saber? Ninguém iria saber. Dispensou os empregados, os serviçais, e ficou só os dois. Todavia, meus amados, José recusou-se a pecar. E ele, diz a palavra, fugiu. Glória ao nome do Senhor. Meus irmãos, minhas irmãs, povo de Deus, há momentos, repito, há momentos em que não existe outra saída a não ser fugir. Vou repetir, há momentos na vida que não existe outra saída a fazer, outra coisa a fazer, a não ser fugir. Tiago afirma o seguinte: todos os homens são tentados. Tiago diz que todos os homens são tentados. Mas ser tentado não significa pecar. Ser tentado não significa pecar. Pecar é ceder à tentação. Porque diz a Bíblia que até mesmo Jesus Cristo, ele foi tentado. Mas como diz Hebreus 4:15, ele foi tentado. Em tudo foi tentado, mas sem pecado. Glória a Deus. Então, a história de José mostra que ele estava preparado para resistir à tentação e não para pecar. Deus, pelo poder do seu Espírito Santo, ele nos prepara para resistir, para vencermos em meio às turbulências, em meio às crises. Deus nos prepara para vencermos a tentação e nunca para pecarmos. Diz a palavra em Tiago capítulo 1, versículo 12: bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Aleluias! Há uma coroa da vida para aqueles que suportam e que estão vencendo a tentação, para aqueles que perseveram no meio das provações. Que Deus te dê de fato essa sabedoria, essa força, esse poder, esse domínio, pelo poder do Espírito Santo, a perseverar, meus irmãos, no meio das provações, porque é uma coroa, diz a Bíblia, que Deus prometeu para aqueles que o amam. Em nome de Jesus. Amém. E por último lugar, quero enfatizar, e a lição que aqui também aprendemos é que não devemos desistir por causa do sofrimento. Não devemos desistir
por causa do sofrimento. A Bíblia afirma que um abismo chama outro abismo, no Salmo 42, versículo 7. Um abismo chama outro abismo. E eu creio que José tinha essa consciência. Ele sabia bem o que essa palavra, essa passagem bíblica significava para ele. Veja bem, ele tinha sido traído por seus irmãos, como já conhecemos. Falsamente ele foi acusado pela mulher de Potifar. E depois ele foi esquecido pelo homem que ele mais ajudara a livrá-lo da prisão. Bem que José, meus irmãos, poderia dizer: de nada me adiantou fazer tudo certo. Tem gente que fala isso. Eu fiz tudo certinho, pastor. Fiz tudo como manda a palavra. Eu dei os passos corretos, cumpri os princípios. Mas eu vejo que de nada me adiantou. Ele bem que poderia dizer isso. Por mais que eu tente servir a Deus, tudo na minha vida dá errado. Então, para que continuar tentando? Mas ele não disse isso, irmãos. Ele não pensou nisso, creio eu. Ele recusou-se a desanimar. Nunca desistiu de perseguir a visão, os seus sonhos que Deus lhe tinha dado. Nenhum pensamento contrário o deixou, eu diria, se esquecer dos sonhos e da visão que Deus tinha dado a ele. Na casa do pai, ele era o melhor filho. Veja bem, quando ele foi vendido como escravo, ele se tornou, segundo o relato bíblico, o melhor escravo, a ponto de tornar-se chefe da prisão. Ao ser acusado injustamente, ele não abriu a sua boca e jamais difamou a esposa do seu senhor. Ele preferiu sofrer um grande dano a destruir o próprio casamento de Potifar. Meus amados, após ser jogado lá na cadeia, lá no cárcere, diz a palavra que ele se tornou o melhor preso. O carcereiro chegou ao ponto de dar-lhe as próprias chaves da prisão. José tinha total liberdade de ir e vir dentro do cárcere. Ele não sentia pena de si mesmo, mas enfrentou a cada provação com muito trabalho e com perseverança. Fale comigo, enfrentou cada provação com muito trabalho e perseverança. Aleluia! É isso que Deus quer para nós hoje. Enfrentarmos cada situação com muito trabalho e com perseverança. Eu vejo que José tirava proveito de cada situação para viver o melhor que ele podia.
em todos os lugares que ele passou, ele foi um destaque, que Deus era com ele. Lugares bons, lugares ruins, Deus sempre estava com ele, pelo seu caráter, por sua conduta, por sua vida pura, como já vimos na lição passada, por sua vida ilibada, de fé, de confiança num Deus Todo-Poderoso. Vamos aprender mais essa lição com José, meus amados, e vamos aprender a viver positivamente no meio das aflições que nós passamos, jamais tendo pena de si mesmo, jamais murmurando, jamais acusando A, acusando B, jamais culpando alguém por causa de nossas falhas, nossos pecados. José não fez isso. Ele não culpou seus irmãos. Ele não culpou a mulher de Potifar, que o acusou injustamente. No final das contas, ele disse que era projeto de Deus chegar até onde ele chegou, passar pelo que ele passou, porque ele tinha convicção de que Deus estava no comando, no controle da sua existência. Aleluias! Deus está no controle de nossa existência. Ele sabe o que faz e sempre lhe faz o melhor. A sua vontade é a melhor. Ele faz aqui na terra como é já determinada no céu. Vamos continuar crendo, confiando e dependendo nesse Deus Todo-Poderoso. Glória ao nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ore conosco. Senhor, meu Deus, meu Pai, Pai amado, Pai bendito, Pai amoroso, o Senhor dos céus e da terra, aquele que promete e cumpre, aquele que pode abrir uma porta e ninguém pode fechar, ou quem pode fechar e ninguém pode abrir. É o mesmo ontem, hoje e sempre. É o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó. É o Deus que abriu o mar vermelho. É o Deus que sustentou o seu povo na hora da fome, da escassez. É o Deus que fez e faz prodígios e sinais, faz o impossível acontecer. Louvamos o teu nome pelo que o Senhor representa para nós. É o Deus de José, é o mesmo Deus que age hoje. Nos ajude, Pai amado, a compreender esta palavra e a tomar para nós cada exemplo que José nos deixou. Exemplo, Pai, de fidelidade, de não pecar contra Ti, de manter um caráter, Pai, limpo, Senhor, de manter uma vida pura, Pai amado, de saber que os males que o nosso corpo sofre neste mundo mal, as dores, a vergonha que passamos aqui, eles não são mais importantes, Pai amado, do que a nossa comunhão contigo, do que a verdade que professamos, do que estamos em comunhão contigo, Pai amado. O sofrimento desta vida, Pai, não são para ser comparados, Senhor, com as bênçãos do porvir, como diz a palavra. Que tenhamos essa visão do porvir, Pai amado, essa visão que o Senhor está conosco todos os dias, até a consumação dos tempos, Pai. Que em vez de estarmos com peninha de nós mesmos, que possamos, de fato, Pai, confiar totalmente em Ti, enfrentar cada provação com muito trabalho e com muita perseverança, confiando, Pai, num Deus Todo-Poderoso, Senhor. Perdoa nossos pecados, nossas falhas, se por algum momento murmuramos, pensamos em desistir, ó Jesus amado, ou porque culpamos outra pessoa, apontamos defeitos dos outros para justificar erros, pecados, Senhor, nossas falhas. Aprendemos com José, Pai, que jamais ele acusou alguém, ele apontou alguém, ele, Pai amado, encobriu suas falhas ou
como desculpas de não te servir, de não te adorar. Que possamos agir assim, Senhor Deus, realmente saber que nossas vidas são projeto do Senhor, cada fase que vivemos, cada problema que enfrentamos, cada crise, Pai, que vencemos, o Senhor está sempre conosco e nunca nos abandonará. Louvamos o teu nome por tua fidelidade e pelo teu cuidado, mas pelo teu consolo e que dia a dia o Senhor nos dá, Pai amado. E é em nome de Jesus, o teu Filho unigênito, que morreu por nós, dando sua vida na cruz do Calvário, derramando seu sangue para perdoar nossos pecados e para nos dar paz, alegria, segurança e perseverança até o fim. E é em nome de Jesus que oramos, hoje e para todo sempre. Amém. Graças a Deus. Louvado seja o nome do Todo-Poderoso. Que Deus te guarde, que Deus te proteja. O Senhor é o nosso pastor e absolutamente nada nos faltará. Em nome de Jesus. Amém. Que a graça e que a paz de Cristo, o nosso Senhor e o nosso Salvador, esteja contigo em todo o tempo, hoje e para sempre. Amém. Aleluia. A palavra do Senhor diz: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento, e Ele vai abrir as janelas do céu. Mesmo nesse tempo de quarentena, você pode continuar sendo fiel ao Senhor, trazendo as suas ofertas e os seus dízimos. Todos os dias, a nossa comissão de finanças está aqui de 15 às 18 horas no templo, ou se você preferir, você pode fazer uma transferência bancária na conta que vai aparecer aqui no seu vídeo. E você continua assim sendo fiel ao Senhor em todo o tempo. Deus abençoe a sua casa.